Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor nos tem concedido durante estes dias, pela visitação graciosa do Teu Espírito Santo, por a cada noite, Pai, enviar-nos a Tua boa, bendita e santa palavra. Nós estamos no 8º dia, Senhor, de clamor, e eu sei, Pai, que o Senhor escolheu a vida do Teu servo, pastor Diego, Pai, que vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso na dependência do Teu Espírito Santo, na nossa querida igreja, na Vila Industrial, Pai. Abençoa-nos, Deus, na instrumentalidade do Teu servo. Fala conosco, redargue-nos, ó Senhor, corrige-nos, Pai, exorta-nos, anima-nos a fé, Senhor. O nosso coração está aberto, dilatado está, Pai, para ouvirmos a boa palavra, o reino de Deus, Pai, sendo proclamado mais esta noite, em o nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Todo o povo de Deus comigo, diga amém, amém. Pastor Diego. A paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo de número 15. Enquanto você abre, eu quero ser grato a Deus, pastor, pela oportunidade de poder estar aqui, na nossa igreja sede, tendo a responsabilidade de ser instrumento de Deus, mas para nós seres humanos é uma responsabilidade, mas é uma honra também, e eu sou grato pela confiança. Louvo a Deus pela sua vida, que culto abençoado, Ministério de Louvor da Industrial, que está aí conosco, vocês são bênção, viu? Eu amo vocês, daqui a gente vê um rostinho ou outro, que bênção, os irmãos do Industrial que nos acompanham, glória a Deus pela sua vida. Evangelho de João, capítulo de número 15. Os irmãos encontraram? Sentados mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir o fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso de número 5 novamente: eu sou a videira, vós os ramos. É Jesus falando. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos ver nessa versão que está para a igreja toda, todos conseguem ler na mesma versão. Diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você conseguiu entender esse versículo? Está muito claro, não precisa nem de pregação, pastor, está muito explícito, muito explicado. Mas eu quero fazer uso das 2h30 que me foi liberado para pregar a palavra essa noite. Possivelmente entrego um pouco antes, em respeito ao horário que me foi dado. Eu vi o pastor David aqui segunda-feira falando isso, falei, vou adotar isso para mim. Copiei, mas confesso que copiei. Meus irmãos, é uma parábola de Jesus, ele ensinando o seu povo. Eu sempre falo que na Bíblia nada é aleatório. A gente vê do nada surgindo Jesus falando que ele é videira,
e que sem ele nada poder fazer, aí chama o povo de vara ou ramo, e ele videira, e pai agricultor, e a gente está lendo a Bíblia, de repente chega nesse versículo e fala do nada, Jesus vem falando de videira. Se nós formos ver, na verdade, essa parte da videira vem sendo ensinado desde Jacó, lá no princípio, lá em Gênesis, Jacó ensinando sobre as coisas do fim dos tempos. Ele vem ensinando sobre Jesus, quando Jesus viria. Porque se você pegar a parte do Antigo Testamento da Bíblia, eles tinham Israel como videira. No Antigo Testamento, antes de Jesus vir à terra, era tido a nação de Israel como videira, e isso por parte de Deus, não era um povo que se achava. Nós vamos ver isso com o tempo. Porém, antes mesmo da própria nação de Israel ser formada, eu acho lindo a Bíblia, eu amo a Bíblia e a forma que ela se conecta, porque antes mesmo da nação de Israel ser formada, e eles receberem a palavra que eles são uma videira, já existia uma palavra de Jacó instruindo os seus. Eu queria que colocasse na tela para mim, se puder, Gênesis capítulo 49, verso de número 11, Jacó ensinando o seu povo, e ele coloca, e ele deixa algo muito claro, que se cumpre lá quando Jesus vai começar a trabalhar. Gênesis 49, verso 11, se puder colocar para mim, eu não sei se tem alguém lá em cima, porque eu sei dos irmãos o que aconteceu com o som aqui, e nós estamos juntos, já sentimos isso um pouco ano passado, e sabemos da dor, da dificuldade, mas louvo a Deus, porque nada para a igreja. Ontem mesmo já teve cultos, eu estava lá na nossa igreja em reunião, já liguei e falei, vamos ver como é que está o culto lá na sede, 8 horas em ponto, os irmãos já adorando a Deus, nada para a igreja do Senhor. Mas se não consegue colocar lá na tela, abre aí comigo Gênesis capítulo 49, verso de número 11, você vai ver Jacó ensinando o seu povo. O verso de número 10, verso de número 9, já que eu abri aqui, deixa eu ler. Judá é leãozinho, de presa subsiste, filho meu, encurva-se à direita como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés. Ele está falando dos tempos futuros para o seu povo, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Agora olha o verso 11, ele amarrará o seu jumentinho à vide, que vem da videira, e o filho da sua jumenta a videira mais excelente, não é qualquer videira. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Jacó tem falado aqui, olha, vai vir um povo, dos tempos vai passar, mas vai vir um, que ele vai ser amarrado ao jumentinho, a uma videira, mas não é essa videira da nação de Israel, que daqui a um tempo eles vão entender quem é essa videira, não é essa, é a que é mais excelente do que elas. Aí quando chega nos evangelhos, Jesus chega na terra, você vê Jesus falando para os seus discípulos, vai pela rua ali, faz assim, você vai ver aquilo, tem um jumentinho, pega o jumentinho, se alguém aparecer dizendo que é dono do jumentinho, fala, o mestre mandou pegar o jumentinho emprestado. E de repente lá nos evangelhos se cumpre uma palavra que está lá em Gênesis capítulo 49, do que? Do jumentinho carregando uma videira que é mais excelente do que aquilo que os homens pensaram que era. Você consegue entender já em Gênesis a videira verdadeira, não apenas a nação. Gênesis ele ensina, Jacó ele vem ensinando que Jesus vai vir como uma videira excelente. É por isso que nós vamos ver Jesus, quando ele chega, ele se apresenta, eu sou a videira, porque na verdade tudo tem muitas coisas. Existem profetas de Deus, mas Deus é o profeta. Existem sacerdotes, mas Jesus foi o sacerdote. Existiram reis, existem reis, mas ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Existiu de tudo, existe médico que trabalha com honestidade, sabe, mas ele é o médico dos médicos. Nesse trabalho nós estamos te apresentando nesses 12 dias, eu vim hoje, mas eu tenho acompanhado e visto que todos os irmãos que têm subido nesse altar, têm te ensinado e te mostrado alguém
alguém, não é alguém qualquer um, não é qualquer profeta, não é qualquer sacerdote, não é qualquer médico, é o médico dos médicos, é o rei dos reis, não é qualquer senhor, é o Senhor dos senhores. Nós estamos aqui te apresentando aquele que pode fazer qualquer situação, aquilo que para você pode parecer difícil, ou quem sabe até impossível para ele, nem dificuldade tem, porque ele não é qualquer um, ele não tem apenas um título, ele é ele é o principal, ele é o mais excelente de todos. Só que Jesus já vem ensinando, no capítulo de número 15 que nós lemos, ele ensina: eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Primeiro nós temos que entender o nosso lugar no reino. Primeiro nós temos que entender quem nós somos. Nós não somos a videira, nós não somos agricultores, nós somos apenas ramos. Nós somos apenas ramos. Todo o trabalho do agricultor, todo o trabalho da videira tem que refletir no ramo, porque o fruto vai no ramo. Todo o trabalho, se o ramo não fizer a parte dele bem feita, é como se os anteriores perdessem o trabalho, fizessem trabalho à toa. E eu não sei você, mas nas minhas orações eu tenho tanto medo e falo: Deus, que o Senhor não perca seu tempo comigo. Eu preciso ser fiel àquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, porque o Senhor não precisa de mim. Quando o ramo não dá fruto, é só ele arrancar, jogar fora e vai nascer outro ramo. Eu assisti vídeo de faculdade, olha que chique, ensinando poda de videira. Eu precisava entender isso. E o homem vem mostrando algumas coisas, e ele vem ensinando de videira, porque quem sabe o que é uma videira aqui? Todo mundo sabe o que é uma videira. É uma parreira de uva, porém em grande escala, para grande produção. Então eles pegam o campo, plantam a uva de espaço em espaço, colocam os arames por cima, ela cresce como um tronco, chega no arame e começa a correr pelos arames. A questão é que a poda serve para fazer ela continuar correndo pelos arames e continuar crescendo na altura. É para isso que Deus nos chamou, para correr aos lados, aos becos, às vielas, às bocas, e levá-los até para cima, levá-los até mais alto. Esse é o papel nosso. O agricultor não erra no seu serviço, a vinha não erra no seu serviço. Porém, existem algumas questões que nós precisamos entender. O principal fato de uma produção de uma vinha é a poda. No verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, limpa. Todo ramo que está nele e não der fruto, ele corta. Todo o que dá fruto, ele limpa. Sabe o que eu percebi aqui? Um corte todos vão receber, porque o limpar fala de poda. É aquela vinha, voltando ao professor que estava ensinando. Um ano a vinha cresce, os galhos, e dá seu fruto. Depois do tempo de fruto, chega o agricultor, e ele precisa pegar aquele galho que esse ano deu fruto e cortar. Existe o ponto certo do corte. Existe o ponto certo que aquele corte não vai deixar que a árvore venha pegar bactérias, venha receber fungos, venha secar e apodrecer. Existe o local certo do corte. Quem sabe o local certo desse corte é o agricultor. Não é a vinha, não é o galho, não é o ramo. Quem sabe o local certo dessa poda é o agricultor. Mas eu entendo que nós, como seres humanos, quando vamos receber a poda do Senhor, talvez trazemos uma culpa achando que estamos errados, agindo de uma forma errada. Quando Deus às vezes vai podando o ministério,
vai podando situações familiares, vai podando às vezes a nossa situação financeira e profissional. Nós sempre dobramos o joelho naquela culpa, trazendo aquela culpa: onde foi que eu errei, Senhor? Eu estava fazendo a tua obra. Onde foi que eu errei? Porque eu estava orando, eu estava buscando ao Senhor. Deus te trouxe aqui hoje para trazer uma limpeza ao seu coração, e entender que se Ele está podando é porque você está dando fruto. Não, levante as suas mãos para o céu, que eu preciso entregar uma palavra para a sua vida. Não rejeite a poda, não rejeite a poda. Se o agricultor olhou para você, continua com a mão levantada. Se o agricultor olhou para você e ele está podando a sua vida, não é culpa, não é nada que vai te parar. Isso é sinal que você está dando fruto, e ele está te preparando para que você continue a frutificando para o reino dele. Ele está te preparando. É preparação. A questão é que muitas vezes nós não nos submetemos à poda. E aí eu preciso te ser sincero com você. Se não se submeter à poda, será cortado. Não tem para onde fugir, ou um ou outro. Se não se submeter à poda, corre risco de trazer fungo para a vinha, e o agricultor não vai deixar isso acontecer. Se não se submeter à poda, corre o risco de trazer praga para a vinha, e o agricultor não vai deixar a vinha apodrecer. Entenda, é tempo de aceitar o trabalhar de Deus, tirar toda a culpa do seu coração, e entender que Ele está te preparando para que você continue frutificando. Aquele ditado: time que está ganhando não se mexe, não serve para o reino de Deus. Tem um esquema tático perfeito para o reino de Deus. Não, ele vem, bagunça tudo, a gente não entende nada. Bagunça para nós, porque ele sabe o que está fazendo. Muda tudo, vai podando, vai arrancando, vai deixando as coisas de lado. Mas não é que ele está arrancando você, ele está apenas te preparando para receber mais. Mas vamos continuar. Verso 2: todo ramo estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Aí o verso 3, Jesus vem ensinando: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E a palavra é o que vocês mais estão recebendo nesses dias. Ele ainda fala assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Sabe o que eu percebi aqui? Perigo muito grande. Jesus está falando aqui: não pode um ramo produzir fruto, se não estiver ligado à videira. Pelo menos o fruto certo, que é o da videira verdadeira. Porque quando você vai ver Israel como videira, eles tratavam Israel, quando os profetas vinham falar, como videira de uva brava. Eu não sei, é lógico que você sabe, é só ir no mercado a gente percebe isso. Existem muitos tipos de uva. Existem muitos tipos de uva. Em Israel, mais ainda, principalmente nessa época que a agricultura era mais forte. Quando Abacuque fala aquele clássico: ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, enfim, ele fala não haja fruto da vide. Se você for estudar, é uma época em que videiras estavam produzindo fruto, porém o fruto era chamado de uvas bravas, intragável. Por que a questão da videira não produzir fruto naquela época? Porque fruto da uva era usado para festas de casamento. Lembra do primeiro milagre de Jesus? Primeiro milagre de Jesus: transformar água em vinho. Se programaram errado, na verdade era simplesmente para Deus poder se manifestar naquele lugar. Não foi um erro humano, houve um erro humano por permissão de Deus, para que Deus se manifestasse naquele lugar. Mas acontece que agora acaba o vinho da festa.
Casamentos estavam sendo desmarcados em Israel, porque se você vai casar e na época do seu casamento não tinha uva, não tinha como fazer o vinho, é sinal que no seu casamento não haveria alegria, é sinal que no seu casamento não teria felicidade, não teria a presença de Deus. Então eles desmarcavam o casamento e marcavam numa época que tinha uvas boas. A grande verdade que nós precisamos entender, e me chamou para pregar, é meu estilo de pregar, pastor, eu não tenho como fugir do que Deus me dá, é que muitas vezes nós hoje abrimos mão de estar ligado à videira que é Cristo, de obedecermos os seus princípios, de obedecermos as suas palavras, e queremos apenas estar ligado à aparência da uva, porque a aparência, olhando daqui de cima você está tudo bem, e você olhando para mim também está tudo bem, mas é a aparência. Ninguém sabe o interior, se é intragável ou não. Convence, a aparência convence, a aparência leva na conversa. As pessoas aprenderam a levar as pessoas na conversa, e aí começa a ter cultos cheio de barulho e pouco de Deus. Nós olhamos e às vezes estamos tão ativos na obra de Deus, mas tão desligados do próprio Deus. É possível que esteja produzindo fruto sem estar ligado à videira, porém esse fruto não é o fruto de Deus, não é da videira verdadeira. Deus te trouxe aqui para um encontro contigo, que quem sabe está vivendo uma vida de aparência, quem sabe está vivendo uma vida que agrada aos outros, mas no seu interior você sabe que você está longe da presença de Deus. É possível viver uma vida que você mostre para os outros que tem uva, mas na hora que os outros vão saborear essa uva, não tem como, porque não tem nada de Deus. Uva que gera morte não gera vida, uva que traz enfermidade não traz cura. É possível. Jesus fala: se estáis em mim, vocês vão produzir fruto, mas todo aquele que não está ligado em mim não produzirá fruto. Ou seja, esse fruto que existia na época de Abacuque não servia para os casamentos. Deus te trouxe aqui hoje para falar ao seu coração. Muitas vezes você está, quem sabe, até olhando a sua vida e são portas abertas, é Deus abençoando, as coisas acontecendo. Comece a fazer uma autoanálise nesse momento. Se essas coisas que estão acontecendo na sua vida, que você avalia como bênção, como provisão de Deus, comece a fazer uma autoanálise para ver se isso está te aproximando de Deus ou está te afastando de Deus, porque se estiver te afastando de Deus, deixa eu te falar, corre um grande risco de ser uvas bravas, uvas intragáveis, e não tem nada a ver com a presença de Deus, e engana muito bem, enche o bolso, dá sorriso no rosto, mas não te aproxima de Deus. É complicado, mas existe um Deus que te trouxe aqui hoje, não é para te julgar. Eu falei sexta-feira lá no Levi, o evangelho não é para te condenar, o evangelho é para pregar umas boas novas. Há a possibilidade de você frutificar com Cristo, e se Ele te trouxe aqui hoje, e talvez você está se sentindo desligado do ramo, desligado da videira que é Cristo, e Ele te deu a oportunidade de estar aqui hoje, é porque Ele está te dando a oportunidade de ligar novamente, de se aproximar novamente, de se conectar a Ele novamente. Nada é por acaso. Mas aí tem um detalhe, tem algumas dificuldades, porque na hora que você se conecta a Cristo, você tem que se submeter à poda, e muitas vezes, fruto pesa. Diego, como assim? Pesa. Eu lembro há muitos anos atrás, eu acho que existe essa árvore lá até hoje, é que eu passava quando era moleque lá a pé sempre, no viaduto da 13 de maio, quem conhece o viaduto da 13 de maio? Pouca gente, meus irmãos, vocês moram em Bauru mesmo? Quem conhece o viaduto da 13 de maio? Então reage, eu aceito o pastor Lisander, que faz 2 anos que está aqui, às vezes não conhecer, alguém mais novo, mas pô, o pessoal de Bauru tem que conhecer. E tem um pé de manga gigantesco, atrás daquele estacionamento. Ô glória, eu esqueci meu paninho, eu quase peguei um aqui que eu não sei de quem que é, depois devolver o paninho tudo suado, não dá certo, né? É do pastor? Aí, já vinha com a unção, se eu soubesse já tinha usado. E ali tem uma árvore,
pé de manga, não é uva nesse caso. E eu lembro que eu passava lá, pastor Pércio, e eu via as flores, aquelas florzinhas de uva antes do fruto nascer. Daqui a um tempo vai ter uva não, manga. Começava a brotar manga pequenininha. Oh, glória a Deus, estou passando em cima do viaduto, a árvore era lá embaixo, mas ela era tão grande que vinha para cima do viaduto. Começava a crescer a uva, eu estou com a uva na cabeça. Começava a crescer a manga. Glória a Deus, tá verdinha, daqui uns dias está madura. Chegava o tempo da manga madura, sobe no viaduto e vamos lá ver para pegar, porque era muito próximo, dava para pegar por cima do viaduto. Porém, a manga cresceu, pesou o galho e agora está tudo lá embaixo. É o peso do fruto. Porque muitas vezes nós estamos preocupados em dar fruto para aparecer. E aquele que está preocupado em dar fruto para aparecer, Deus faz esse fruto trazer um peso que na hora você vai ser escondido. Porque na verdade o fruto não é para nós. Se estamos de pé é pela graça dele, é pela bondade dele, é porque ele nos sustenta. Se estamos de pé é porque ele está conosco. E se pela graça e misericórdia de Deus nós podemos frutificar, é tudo para Ele. Lembra do versículo? Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Nada é mérito nosso, nós estamos aqui pela graça, porque essa videira um dia nos alcançou. Nada é mérito nosso, é porque Ele nos alcançou. E o fruto também não é para nós degustarmos o fruto, é para rendermos graça e glória a Ele. Quando a gente entende isso, nós estamos mais próximo dele, e estando próximo dele, estamos aptos a frutificar. Verso 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Princípio. Você quer servir a Deus? Serve com Ele. Adore a Ele, ande com Ele antes de servi-lo. Porque vai ser uma consequência o serviço. Sem mim nada podeis fazer. Se nós pararmos para observar, existem algumas classes de ramo, e eu encerro aqui. Quando nós vamos entender a alta produtividade, permanecer, constância. Não é aquele negócio de 12 dias eu estou voando, pastor, mas na semana que vem acaba isso e eu estou precisando de uma visita e de uma oração. Eu não sei se isso acontece aqui. Permanecer. Deus não te chamou para viver apenas uma campanha de 12 dias. Deus não te chamou para viver apenas um culto de domingo. Deus não te chamou para viver apenas um culto de quarta-feira. Não, Deus te chamou para estar ligado a Ele. E aí vai vir frio, mas você está ligado nele. Vai vir calor, mas você continua ligado nele. Vai passar as aves do céu querendo roubar do seu fruto, vai passar, mas você vai permanecer nele. Porque à medida que nós olhamos e achamos que nós somos autossuficientes, nós vamos estar longe dele. E na hora que essas coisas acontecer, nós não vamos resistir. Nós precisamos entender a dependência nossa de Deus. Mas existem 3 tipos de ramo: os que nada produzem. Existe ramo que não produz nada, e eu preciso falar isso para você, porque Deus nos chamou para frutificar, fazer a obra dele. Lembra da parábola? O chefe da empresa, o dono de um campo, ele vai sair e ele pega 3 funcionários. Dos 3 funcionários ele deixa 5 talentos com um, 2 talentos com outro e 1 talento com um terceiro funcionário. E ele fala: eu vou, cuida do que é meu. Eu não sei se você entende, mas é o Jesus que desceu à terra e deixou o talento na sua mão.
Nós não estamos falando nem de dons espirituais, nós estamos falando da habilidade que Deus te deu para fazer alguma coisa aqui na terra. O que você tem feito com essa habilidade? Você tem adorado a Ele, você tem servido a Ele, você tem servido na casa dEle, você tem servido ao reino dEle. O homem vai embora, quando ele volta, chega um homem que tem 5 talentos e fala assim: Senhor, eu peguei os seus 5 talentos, trabalhei, multipliquei e agora eu tenho 10 talentos, toma o que é teu. Muito bom, servo bom e fiel, você vai tomar conta agora de 10 cidades. Chega no outro: Senhor, o Senhor me entregou 2 talentos, olha, trabalhei e consegui mais 2 talentos, frutificar. Muito bom, servo bom e fiel, você vai tomar conta agora de 4 cidades. Chega no 1: Senhor, eu sei que és homem rígido, que colhe onde não plantou, eu sei que és homem duro, e eu com medo, o que eu fiz? Eu peguei o talento que o Senhor me entregou, cuidei do talento sim, Deus, eu abri um buraco, quem sabe, deixa eu parafrasear, quem sabe ele coloca um plástico para não mofar, faz alguma coisa para aquele talento não se perder, e cuida daquele talento, guarda dentro de um cofre, alguma coisa, enterra. Quando o Senhor chega, ele pega, ele abre, olha, fiquei com medo do que é teu, olha aqui, o que é teu está intacto, o que o Senhor me deu está intacto. O Senhor olha para ele e fala: mas cadê o fruto daquilo que eu te entreguei? Você entende que um dia nós vamos prestar conta com o Senhor? E o fato de estar ligado à videira mostra que nós precisamos frutificar, e não tem como nós chegarmos diante dele e virmos com alguma desculpa. Por quê? Porque ele vai olhar e vai falar: não, o agricultor é meu pai, ele sabe o que faz. A videira era eu sei o que faço. O seu ramo era para estar ligado em mim, não estava ligado em mim, então não vem com desculpa de não ter dado fruto. Ele sabe o que ele faz. Eu sempre falo, sempre que eu uso esse exemplo, quando nós vemos as parábolas, você vai ver Jesus chegando num lugar e tem uma figueira. Ele entra e ele olha aquela figueira e ele vai com muita alegria para pegar algo, porque ele está com fome. E quando ele olha a figueira com flores, olha a aparência da uva, olha a aparência, viver uma vida de aparência. Ele olha a figueira com flores, era para ter alimento. Ele vai buscar algo e não tem nada. Eu sempre falo, Jesus pegava leproso, curava leproso. Pegava a mulher adúltera, perdoava o pecado da mulher e mandava ir não pecar mais. Jesus fazia algumas coisas interessantes, mas não havia alguém pecador que chegava diante de Jesus que ele não perdoasse. Mas na hora que ele pega uma figueira que era para ter fruto e não teve fruto, ele olha para ela e ele amaldiçoa. Pecador, Jesus perdoa. Não deixa que o pecado te arrasta, ele perdoa pecado. Ele é misericordioso. Só que na hora que ele viu algo que era para estar frutificando e não frutificou, ele amaldiçoou. E os discípulos olham e falam: Jesus, o Senhor passou aqui ontem, amaldiçoou, agora essa figueira está seca. Eu não sei você, mas isso me traz tanto temor. Porque muitas vezes nós estamos assim, eu deparo com muita gente, às vezes convida para ir para a igreja, pessoas que às vezes passam pela igreja, e aí dá uma sumida, aí você vai conversar, a pessoa fala assim: pastor, olha, eu estou precisando ir, que eu estou meio pesado mesmo, estou meio carregado, preciso ir lá para dar uma aliviada. Igreja não é lugar de aliviada, igreja é lugar de direcionamento. Quando não, nós recebemos pessoas, e eu não estou no industrial, tem mais liberdade, depois o pastor Lisandro briga comigo lá, mas às vezes pessoas passam ano, entra ano, sai ano, sentado numa cadeira, e não se dispõe a nada, está tudo culto. Às vezes, olha, eu sou dizimista, sou ofertante, mas não pode contar com nada, e geralmente sempre vem a palavra, né? Conta comigo. Essa palavra é clássica. Entra ano, sai ano e não produz nada para o reino, e acha que o fato de estar dentro de uma igreja nos dias de culto, acha que às vezes o fato de entrar para algum ministério, fazer alguma coisa, te traz um desencargo de consciência e você está bem com Deus. Deus está olhando para você hoje falando: cadê o fruto dos talentos que eu já te entreguei há tanto tempo? Aonde está o fruto? Existe uma outra figueira que o dono da figueira intercede por ela para Jesus. Na parábola de Jesus, ele intercede para o Senhor da figueira.
E ele fala: volta o ano que vem, me dá um tempo para trabalhar ela, porque ele já ia arrancar, cortar e lançar fora. Ele olha e fala: pelo amor de Deus, deixa eu interceder por ela, eu vou cuidar dela, eu vou adubar, eu vou jogar água, eu vou cuidar, eu vou estudar para ver o que pode ser feito para produzir fruto. E Deus teve misericórdia e deu esse tempo para esse homem. Talvez você está aqui com essa palavra, se sentindo culpado, se sentindo preocupado. A boa notícia para você é: Deus tem estendido o tempo, para que, se até hoje não vão produzir o fruto, despertar nessa campanha de 12 dias e começar a produzir fruto, não qualquer fruto, mas fruto que permaneça para o reino do Senhor. Se coloque em pé. 3 classes de ramos: os que não produzem nada, os que produzem, mas sem disciplina. Como assim, Diego? É a pessoa ativa na obra, na igreja, no que precisar, mas longe de Deus, longe do relacionamento com Deus, achando que consegue substituir a falta de comunhão por um serviço, consegue substituir a falta de relacionamento por um trabalho, consegue substituir a falta de estar perto de Deus, de andar com Cristo. Às vezes se envolve tanto na obra que não tem tempo nem para Deus. Às vezes está nas igrejas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, irmão, e a vida de oração? Ixi, estou numa correria. E o relacionamento com Deus? Estou numa correria, mas eu estou na obra. Deixa eu te falar, corre um grande risco de estar produzindo frutos sem estar ligado à videira. Produzir fruto sem estar ligado à videira, o agricultor chega e olha, o silêncio do teclado deu certinho na hora para os irmãos pensar. E o terceiro, aqueles que estão ligados à videira, e aqueles que produzem fruto, e não é qualquer fruto, não é de vez em quando, é muito fruto. Foi o próprio Jesus: aquele que está ligado em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Deixa eu te falar, você não vem na igreja para receber. Eu tenho falado isso muito lá no Industrial. Se você vem na igreja para receber um arrepio, para receber uma palavra, sim, Deus tem palavra profética, mas nós viemos aqui para entregar ao Senhor. Nós não viemos aqui para assistir culto. Isso aqui não é uma peça de teatro ou uma apresentação de música. Isso aqui é lugar de adoração ao Senhor. Quando você vem aqui e você entende que isso aqui é lugar de entregar, é lugar de adorar, é lugar de fazer algo para o Senhor, você passa a entender que você está ligado no ramo. E estando ligado no ramo, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: frutos são automáticos na sua vida. Frutos serão automáticos na sua vida. Coloca a mão no seu coração, fecha seus olhos. O Senhor te trouxe essa noite, e é hora de você fazer uma autoanálise. Eu vou orar por você rapidinho e vou entregar o microfone ao pastor. Como está a sua vida com Deus? Diego, eu estou ativo, mas o meu relacionamento está meio parado, não dá tempo de fazer tudo. Posso te dar uma dica? Tira um pouco a atividade e conserta o relacionamento. Diego, você está falando para eu ficar parado? Não, quando você estiver com relacionamento, Ele vai te direcionar a atividade que você tem que fazer. Aí não vai ser um ativismo religioso, vai ser a vontade de Deus para a sua vida. Diego, olha, eu vi que eu estava frutificando, mas aí levantou umas lutas, eu não entendi o propósito de Deus. Hoje eu passei a entender que esse propósito era uma poda de Deus para a minha vida. Não era culpa, não era nada, não era pecado, era poda de Deus, e eu não tinha entendido, e eu parei de frutificar por causa disso. Mas hoje eu entendo que o que Deus esperava de mim é que eu crescesse cada vez mais. Entenda hoje então que Deus podou a sua vida para que você continue dando fruto, para que você continue ligado nele, para que você continue frutificando. De olhos fechados, comece a falar com o Senhor nesse momento. Comece a atrair a presença do Senhor para a sua vida, e eu já entrego o microfone. É uma noite que Deus te trouxe para encerrarmos essa palavra com uma reflexão.
Ramo eu sou, corte eu vou receber, seja de poda ou seja de arrancada da videira. Não tem como fugir disso, não tem para onde correr. Então se submeta à poda para andar com a videira que é Cristo, e aí os frutos serão automáticos na sua vida. Você não vai precisar correr atrás de fruto, eles vão ser automáticos no seu caminhar com Cristo. Pai, nós te damos graça por essa noite, te damos graça pela tua palavra, te damos graça pelo teu agir. Espírito Santo, o Senhor sabe quem, o Senhor contou a dedo quem viria no culto essa noite, e o Senhor preparou os corações e preparou as nossas vidas para recebermos essa palavra. Para onde fugiremos? Para onde correremos? A palavra de vida eterna está só em Ti, Deus. Nos livra, meu Deus, de produzirmos frutos desconectados à videira. Esses frutos eu não quero. Esses frutos eu não quero, Deus. Eu quero frutos conectados à videira. Abre a mente do meu irmão e da minha irmã para entender, Deus, quando o Senhor está chamando, quando o Senhor está podando, que não é que o Senhor está reprovando, mas o Senhor está preparando e fortificando para continuar frutificando. E nos faça entender, Deus, que estando ligados em Ti, nós não precisamos estar preocupados com o fruto, mas mesmo assim daremos muito fruto para a honra e glória do Teu santo nome. Esse é o momento, é sua reflexão com Deus. Esse é o momento de alinhamento com o Senhor. Esse é o momento de, talvez o ministério estava parado, pediu ao tempo ao pastor, pediu algum tempo ao seu líder, e Deus te trouxe hoje. Não tem para onde fugir, Ele está te cercando. Mas entenda que é porque Ele não desistiu de você, é porque Ele se importa com a sua vida. Entenda que Ele te trouxe aqui, é porque Ele te ama e Ele se importa. Ele não quer ver você jogado no chão, desconectado à videira. Oh, Espírito Santo, tem liberdade na tua casa, meu Pai. Restaura os corações, Deus. Traz de volta visões que ficaram pelo caminho. Traz de volta, meu Deus amado, sonhos que ficaram paralisados, projetos que já foram começados, projetos que já foram começados e foram paralisados por um sentimento de culpa, por uma palavra contrária, por uma palavra do inferno, por uma praga que veio. Mas o Senhor marcou esse encontro, traz renovo, renovo de chamadas, renovo de visões, renovo de ministério, renovo, meu Deus, que a tua igreja possa se conectar a Ti novamente e produzir muitos frutos para o Teu reino. Aleluia. Pastor Luisander, Deus abençoe. Vamos aplaudir, vamos aplaudir.